Bem, boa noite a todos. Boa noite, Marildinha, todos que já estão aqui conosco. Vamos, então, para esse terceiro encontro, para a gente tentar comentar o máximo de artigos possíveis, né, Marilda? Acabou que a gente fizemos 2 e ainda estamos no artigo 12, né? Então, a gente vai tentar acelerar um pouquinho, enfim, sem prejuízo da gente depois, em outra oportunidade, seguir. Eu estava pensando aqui, o artigo 12, ele muda pouca coisa, assim, não há tantas mudanças substanciais no seu caput, né? Prevendo e reiterando a possibilidade realmente de aplicação isolada e cumulativa. Deixa claro lá no início do artigo 12 que, independentemente do ressarcimento integral do dano, ou seja, naquela toada de que se entende que não é sanção, vamos dizer, né? Sanção propriamente dita seriam as multas, etc., na linha do que o STJ coloca. Aumentou a gravidade, está um pouco maior, né, efetivamente, nos seus incisos, relativamente, por exemplo, inciso 1 e 2, que estendeu de 10 para 14 anos, no caso do inciso 1, né, a suspensão até 14 anos, não superior a 14 anos, depois o inciso 12, não superior a 12 e até 12 anos, ou seja, a possibilidade de gradação até, mas aumentou esse limite, essas alterações. O Ministério Público, e a gente vinha comentando a partir da nota técnica feita pelo Ministério Público sobre as mudanças, ele, por exemplo, em relação ao inciso 3º do artigo 12, sustenta a inconstitucionalidade pelo fato de ter retirado a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos como hipóteses de sanção para esse inciso. Se a gente olhar no artigo 37, parágrafo 4º, e essa é a minha interpretação, está dito lá que na forma e gradação previstas em lei, né, o parágrafo 4º do artigo 37. Portanto, não há nenhuma inconstitucionalidade em a lei ter previsto determinadas hipóteses que não envolveriam todos os tipos de sanções, essas sim aparecendo naqueles ilícitos considerados pelo legislador como de maior gravidade. Então, me parece também que não haveria aí uma inconstitucionalidade nesse inciso, né? Lá em os parágrafos que a gente vai comentar, é interessante também que a todo momento o Ministério Público aí, nessa nota técnica, fala se retroage, se não. Eu acho que travou aqui para o Flávio. Então, ele estava falando sobre retroatividade ou não dessas normas, né, que é a Não interpretação. retroage, embora naquilo que é mais benéfico, também não diria. Voltou aí? Voltou. Então, porque o Ministério Público também sustenta que naquilo que for mais gravoso, realmente não retroage, mas o que for mais benéfico também não retroagiria. Não é? Naquilo que a gente já vinha comentando também no último encontro nosso. Nos parágrafos, eles gerou muita polêmica a questão de a perda da função pública, logo no parágrafo 1º, ser vinculada, né, apenas ao vínculo da mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha no poder, ou seja, naquele cargo com relação ao qual o ilícito foi praticado. Né? Então, se ele tiver em outro cargo, ele não ocorreria a perda da função Esse tema tinha sido, inclusive, objeto de análise pelo STJ. O STJ decidiu isso nos embargos de divergência e tinha decidido que a aplicação da sanção de perda do cargo independe do cargo que a pessoa ocupa naquele momento. Então, a aplicação seria para qualquer cargo que estivesse sendo exercido naquele momento. A lei vem para poder mudar isso, mas como o STJ fez uma aplicação interpretativa da própria lei, essa interpretação, ou eventual interpretação de que essa aplicação da sanção seja inconstitucional, me parece exacerbado, porque, de fato, a Constituição não direciona nesse sentido, quem definiria esse conteúdo é o conteúdo da lei mesmo. E agora a lei pretende, pelo menos, não deixar dúvidas com relação a isso. E aí a gente passa para o parágrafo 3º, que é o que diz dos efeitos econômicos para as pessoas jurídicas e para os serviços públicos. Está falando, Flávio, nessa questão da aplicação da sanção, que o STJ tinha uniformizado a posição de sentido contrário, que agora a lei vem tentar modificar esse ponto de vista, né? Agora, para os efeitos econômicos da pessoa jurídica, o que a lei faz é trazer um pouco da perspectiva da LINDB. Ela faz isso tanto no 12, parágrafo 3º,
quanto no 16, parágrafo 12, que é um pouco mais à frente, mas que tem a mesma lógica de que as sanções precisam considerar os impactos dessa sanção nas pessoas jurídicas. No caso do artigo 12, no caso do artigo 12, parágrafo 3º, com a responsabilização, é preciso considerar os efeitos sociais e econômicos. E no caso do artigo 16, é preciso considerar os impactos no serviço público. Então, quando se determina a proibição de contratar com o poder público ou suspensão de um contrato administrativo, não é assim, mas então tá, levanta a pessoa da cadeira e amanhã quem que aperta o botão, né? Não funciona dessa maneira. Então, esses efeitos práticos que já decorreriam da aplicação da LINDB agora vêm expressos aqui no artigo 12 e no 16, no 12, parágrafo 3º, e no 16, parágrafo 12. Nós tivemos quanto a esse ponto uma questão relativamente à Lava Jato, né, que foi muito criticado, porque se diz que muitas empresas simplesmente quebraram, inviabilizaram a sobrevivência de grandes empresas, o que levou ao desemprego, enfim. Então, havia aquela noção de uma função, vamos, social da pessoa jurídica, né, da manutenção de empregos e tal. E algumas empresas, por exemplo, muitas delas se baseiam muito na contratação com o poder público. A depender da penalidade, você simplesmente inviabiliza a existência dessas empresas. Então, isso implica em perda de emprego, economia, impactos. Então, o que o legislador coloca é que não pode se desconsiderar ou fechar os olhos para esses efeitos, podendo, eventualmente, ter uma noção de dosimetria relativamente à pessoa física e também relativamente à pessoa jurídica, considerar esses parâmetros também, né? Eu acho que é um pouco dessa crítica que houve dessa experiência do que ocorreu na Lava Jato, né? O parágrafo, se eu não me engano, é o parágrafo 4º, Flávio, que fala dos atos de menor ofensa. A lei de improbidade na reforma, ela não traz especificamente a insignificância, que é uma discussão que já acontecia na aplicação da lei de improbidade. Parágrafo 5º. Parágrafo 5º. No caso de atos de menor ofensa aos bens jurídicos, é esse? Esse. Uhum. Que ele não traz um princípio, a gente não pode falar que é o princípio da insignificância, que afasta a aplicação da sanção necessariamente, mas dá uma conotação menos relevante para aqueles atos de menor ofensa e permite que o juiz, né, o aplicador da lei, afaste eventualmente a aplicação da sanção naquilo que ele considere de menor ofensa. Que vai, lógico, vai atrair a mesma discussão, que talvez não resolva o problema, mas pelo menos abre um espaço para o debate sobre a existência de atos de menor ofensa que afastem a sanção do direito administrativo. Né, eu acho que até houve uma certa confusão, eu não sei em que medida que isso colabora, sabe? Porque, na verdade, aquilo que é de menor ofensa ao bem jurídico não é improbidade, na minha avaliação. Já não seria. E era um pouco do que se aplica do princípio da insignificância. O princípio da insignificância como excludente de licitude, não como um parâmetro de dosimetria de sanção. O princípio da insignificância ele vem a retirar a ilicitude. Portanto, não se trata de diminuir a gradação em função dele. Mas havia uma resistência muito grande em se admitir a aplicação desse princípio no direito sancionador, administrativo sancionador. O que me parece também um grande equívoco, porque se aplica no direito penal, por maior razão deveria se aplicar também no direito administrativo. E, a rigor, se aplica. Isso não muda nada. Mas se aplica não para graduar, dar um parâmetro de gradação da pena, mas como para dizer que não é em função do princípio da insignificância. Eu insisto que esse é um dos princípios que também decorre do direito administrativo sancionador. Então, eu não entendo que esse parágrafo 5º necessariamente deveria impactar esse entendimento, mas reconheço que a jurisprudência não vinha aceitando o princípio da insignificância. Do jeito que está, ele diz que o menor ofensa vai levar, então, a uma penalidades menores, né? Para além, no caso aqui, limitar-se à aplicação de multa, além do ressarcimento. Mas, se chegar nos parâmetros do princípio da insignificância, eu entendo que sequer se deveria se falar em improbidade administrativa. Esse parágrafo que também é objeto de sustentação do Ministério Público como de inconstitucional, dizendo que não se estabeleceu critérios objetivos, que é insegurança jurídica, e que, portanto, seria inconstitucional esse parágrafo 5º. É bom que a tipificação não gera insegurança jurídica, não, mas a aplicação da pena pela dosimetria aberta aí gera insegurança, né?
Mas eu acho que esse parágrafo quinto é mais complicador do que solucionador mesmo, porque pode Eu atrair acho que tem interpretação de quem pensado diretamente a questão do princípio da insignificância aplicado, dito expressamente, né? E que aí é diferente, né? Uhum. Mas a parágrafo nono E tem o também... parágrafo sexto, que é da dedução, apesar de me parecer assim, o evidente, que alguns precedentes do TRF já aplicavam esse ponto, isso era jurisprudência majoritária, mas a gente, inclusive, teve o caso do TRF não debitar o valor já pago de ressarcimento do Tribunal de Contas, e aí agora a lei não deixa nenhuma dúvida com relação a isso. É óbvio que a pessoa não pode pagar ressarcimento mais de uma vez para a mesma coisa, né? Então, aí acontecia na prática, muitas vezes imputava-se o ressarcimento numa esfera, na outra também. Ou seja, ao mesmo tempo que se dizia que não era uma sanção, que era só restituir a condição anterior, ora, você restituiu uma vez, depois tem que restituir de novo, depois tem que restituir de novo, aí você está falando de uma outra coisa que necessariamente não é mero ressarcimento. Então, de fato, vem corrigir isso, que me parecia uma obviedade, mas na prática, o problema é aquela ideia de independência das instâncias, vistas de uma forma muito hermética, muito equivocada, como se não houvesse uma mínima comunicabilidade. Então, o que a Lindbe já fez lá, o que agora também a lei de improbidade vem a fazer, é tentar mostrar que alguma interlocução tem de haver entre essas instâncias, né? E até essa interpretação, ela se estende para outro dispositivo que eu não estou me lembrando aqui de cabeça qual é, mas que a gente já falou sobre a aplicação da sanção considerada outras sanções aplicadas em razão do mesmo fato, que devem impactar na dosimetria. Isso está na Lindbe expressamente, lá no artigo também, né? 2. Mas aqui é reprisado também, mais à frente nós vamos ver também, vai aparecer novamente isso. E fora, assim, porque o caso de se impactar na dosimetria, que tem um problema mesmo, a administração pública não se comunica, nem o próprio aplicador da sanção sabe os outros processos que tramitam concomitantemente relacionados àquele mesmo fato, mas no caso do ressarcimento é mais grave, porque há um enriquecimento ilícito evidente, né? A administração pública, ela recebe mais de uma vez a recomposição do dano, não é multa, não é uma pena autônoma, é ressarcimento, é restabelecimento da condição. O enriquecimento sem causa, né? Estaria legitimado o enriquecimento sem causa da administração. Ainda quando ao réu provocasse o juízo, havia uma dificuldade, muitas vezes, de se lidar com essa obviedade, né? Sobretudo quando o ressarcimento se dava em outra esfera, que é isso que você falou, a independência das esferas estava militando no sentido ilógico, né? E aqui também um item que acho que vale a pena registrar é que a FAS não é bem dúvida, né? Modifica o critério de entrega de declaração de bens para a declaração de imposto de renda mesmo, que a declaração entregue à Receita Federal. Isso... Mas você já está no artigo 13? Estou. É só um detalhe, o parágrafo 9 do artigo 12 fala que as sanções previstas nesse artigo poderão ser executadas após o trânsito em julgado da sentença. E aqui é uma discussão sobre a perda de bens e multa, que admitir-se-ia pela ideia do Código de Processo Civil a execução provisória. Só que esse raciocínio só serviria caso houvesse uma omissão. Aqui o legislador expressamente disse que é só após a execução. Então, sustentar uma inconstitucionalidade aqui com base no CPC não me parece razoável. E essa é uma argumentação que também aparece na nota técnica do Ministério Público. Não, eu não tinha nem visto essa argumentação, realmente, assim, mas ele sempre parte daquela ideia. A forma melhor de proteger a probidade que está na Constituição é aquela que o processual civil. Então, eles sempre vão na Constituição para poder dar uma mínima plausibilidade à ideia de inconstitucionalidade, para dizer, lá na Constituição está protegido. Então, o que melhor protege é o que é essa solução aqui, não aquela da reforma da lei de improbidade. E essa tentativa, salvo engano, muitas vezes de enviesada, me parece que aí força um pouco, a meu juízo, a ideia de inconstitucionalidade. Até entendo a lógica, mas nesse caso, se for em relação ao regime de proteção, a lei de improbidade traz um regime de proteção para esses casos. Se há plausibilidade, se há risco de evasão, pede indisponibilidade dos bens, que aí se atende os dois requisitos, não precisa executar provisoriamente a pena, não, mas é porque agora você pode, mas tem a limitação agora que você não pode incluir a multa, é só do ressarcimento horário, o valor para fins de bloqueio de bens tem um teto, que é aquele teto do ressarcimento. É verdade. E não para além dele. E aí, nesse ponto, é que haveria essa dissonância. Aí é uma coisa que eu te confesso que tem que pensar, não sei.
Não sei. É Não sei se executar. para poder garantir a execução da multa. A questão há um argumento de estatura constitucional que é a presunção de inocência, entre vários outros, e a própria segurança jurídica, por um lado, para militar no sentido de que, para penalidades como essa, tem que transitar em julgado, e por outro, você poderia raciocinar o que o legislador, entre uma coisa e outra, que tem uma sustentação constitucional, tanto num caminho quanto no outro, nós temos a discricionariedade do legislador. Mas aí eu te pergunto, realmente eu fico me perguntando, não existiria uma obrigação de proteção, de ter uma alternativa de proteção da garantia do patrimônio público? Porque executar a sanção definitiva ou executar provisoriamente a sanção, tudo bem, mas desde que a execução seja viável, porque no sistema de proteção de processo, tanto civil quanto penal, existem garantias intermediárias. Se a lei inviabiliza a garantia intermediária, como é que você vai fazer para garantir a proteção do patrimônio público ou a aplicação da sanção nesse caso? Se é inviável você fazer a indisponibilidade dos bens ou qualquer bloqueio. Tem que ter uma forma de garantir. Aí eu acho que demonstrado uma situação como essa, de um perigo efetivamente de dilapidação do patrimônio nesse ponto, talvez pudesse ser um caso de se excepcionar aí à luz da Constituição. Mas não necessariamente dizer que esta regra seria inconstitucional per si. Porque nós estaríamos tratando uma situação excepcional. Não é toda vez que se tem uma condenação em multa que necessariamente eu preciso de ter a execução provisória, porque isso revelaria uma única forma de proteger o patrimônio. Né? Tanto é que se passa a exigir bloqueio a demonstração efetiva do perigo. Ou seja, não havendo essa demonstração efetiva, não há que se bloquear. Talvez inconstitucional ou que demande uma interpretação conforme seja a norma que fala da indisponibilidade dos bens excluída a multa em qualquer caso, se havendo um caso como esse, e não a execução provisória da pena, né? Sim. Pode ser uma alternativa. Estaria reservado na indisponibilidade. Bom, aí artigo 13, você comentava, né, o artigo 13. Que é a entrega da declaração de bens. Essa entrega da declaração de bens tem uma coisa interessante, que é a declaração de bens que não coincide com a declaração de imposto de renda, e que em alguns casos, não só para a administração pública, porque a entrega de declaração de bens também acontece em outras esferas, né, tem uma discussão sobre a falsidade da declaração dos bens. E aí a jurisprudência vinha se construindo no sentido de que, se a dissonância não for relevante, ou se for uma questão relacionada à atualização do valor do bem, a gente não pode dizer que há uma falsidade na declaração nessa declaração, que é uma declaração pública. Agora, com o imposto de renda, resolve esse problema, né? As pessoas não têm que autodeclarar o patrimônio que tem. Entrega o imposto de renda, resolve esse problema. Apesar de parecer mais severo, ela acaba protegendo aquelas pessoas da tentação de entregar uma declaração com menos coisa e acabar praticando um crime de falsidade, né? Exatamente. O mero erro poderia ser interpretado como uma violação objetiva e, enfim, já levar a uma situação muito pior, né? Além da penalidade da própria lei de improbidade, tem um tipo penal, né? O sujeito faz uma bobagem dessa e acaba penalizado em vários esferas. Tem vários casos, assim. O artigo 16... O artigo 16 é exatamente o que fala da indisponibilidade, né? Exclui o sequestro de bem. Já não fala mais de sequestro de bens, fala para garantir a recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito. É nesse ponto que há uma limitação, né? Interessante o parágrafo terceiro, que realmente é uma reação à jurisprudência do STJ, não é? Exigindo que haja demonstração concreta de perigo de dano irreparável, para que não se sustente mais a tese da presunção do perigo da demora, ou seja, tem que se demonstrar efetivamente. Houve uma crítica aí no sentido de dizer, olha, mas aí se tiver que ouvir o réu antes, como preconiza aqui, isso vai inviabilizar. Não, há uma exceção também, parágrafo 4º, fala, né, que a indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia, mas tem que se demonstrar o porquê que se vai adotar isso como em caráter excepcional. Aí nós temos o ônus argumentativo e o ônus de motivação da decisão judicial nesse sentido, né? Fala aí da questão óbvia de não poder superar o valor, da somatória dos valores, o parágrafo 5º
se houver mais de um réu, a somatória dos valores declarados e indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição como dano ao erário ou como enriquecimento ilícito. Porque muitas vezes o somatório extrapolava em muito. Então, você tinha uma disponibilidade de bens gigantesca perto do valor que era apontado como devido ou de possível prejuízo, erário, etc. Né? Fora que aquela condenação, aqueles pedidos absurdos, 100 vezes, no artigo 11 era 100 vezes a multa, né? O valor da remuneração e tal. E isso tudo era colocado numa cifra tão grande que todo o patrimônio era bloqueado durante anos, o que muitas vezes inviabilizava, né, e desvalorizava substancialmente, para lá na frente o sujeito eventualmente ser inocentado, mas todo aquele prejuízo não ser restabelecido, porque já se passaram anos com todo aquele bloqueio de bens. Né? Um carro que ficava, imagino eu, um carro que ficava aí sem poder vendê-lo por 10, 20 anos, sem poder trocar, sem nada, porque estava indisponível, por exemplo, né? Bloqueado. Muda a tutela de evidência para tutela de urgência, para aplicar lá o 300 do CPC, e resolve, de fato, esse problema da indisponibilidade, além da vinculação do valor, com a exigência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Que é aquela história de dizer que é inerente o risco só pela imputação, com a demonstração de que há plausibilidade no direito, assim, é um negócio muito absurdo, assim, quantos casos... É o que a gente fala, na hora que a gente começa a ver esse tipo de sustentação, a gente cai no mesmo problema. Tenta-se a todo momento justificar um tratamento diferenciado porque há tutela do interesse público. E aí é uma incompreensão enviesada do que seja interesse público. Né? É esse o problema que acaba minando toda essa discussão para tentar falar, não, nesse caso aqui, diferentemente das demais cautelares, o perigo da demora aqui é presumido. Ali, diferentemente dali, a presunção em outro sentido. Como se essa tutela do interesse público fosse suficiente para pagar várias garantias de estatura constitucional. Esse é o pano de fundo, na minha opinião, desse tipo de problema. Né? É aquela coisa, né? É sempre mitigar a necessidade de motivação e de prova do requisito. E quando você tem isso, quando você tem os elementos, apresente os elementos. Eu digo, uma argumentação fática bem embasada, com bons indícios, ninguém consegue superá-la. Esse é o ponto. Sem dúvida. A questão é que essa dificuldade de prova, e que é mesmo, assim, qualquer prova precisa ser investigada, né? Você tem que ter investigação para poder conseguir a prova. E aí, me parece que essa relação entre a preservação desse direito fundamental ao contraditório, à ampla defesa, a preservação dos direitos do indivíduo, não deve se sobrepor, se subjugar a essa pretensão abstrata, de garantia abstrata, de sempre poder retomar um eventual dano da administração pública, quando em diversos casos as pessoas são absolvidas no final. E ficaram com os bens bloqueados sem ter nenhum risco de que elas estivessem dilapidando patrimônio, né? Afinal de contas, essa prova de dilapidação não é tão difícil assim. O patrimônio tem registro, né? O carro tem registro, os bens imóveis têm registro, então nem a prova nem é tão difícil assim. A gente tem um caso agora recente, o rapaz foi absolvido, a União nem recorreu, e ele ficou 5 anos com os bens bloqueados num valor de 3 vezes maior do que era imputado na inicial, e a imputação era assim, todos os anos do trabalho do servidor que ele não fiscalizou, assim, umas coisas absurdas que não fazem, não tem menor cabimento. Então, isso gera mesmo um backlash, né? Essa reação exacerbada que causa um desconforto. Às vezes, fala assim, mas flexibilizando demais. Mas também levaram muito para um outro extremo, muitos casos, né? Não estou dizendo que são todos. E eu acho que a reação tenha sido forte, ela não inviabiliza, na medida em que, como repito, uma boa argumentação, um bom inquérito, uma boa investigação, não vai remover, não vai passar a mão na cabeça de ninguém, porque com base em elementos fáticos não tem saída. Não é? A questão também do parágrafo 7º, criticada pelo Ministério Público, quando diz que a indisponibilidade de bens de terceiro dependerá da demonstração de sua efetiva concorrência para os ilícitos apurados, ou quando se tratar de pessoa jurídica, da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica a ser processado na forma da lei processual. Afirma-se que, se a pessoa jurídica não for o terceiro, mas for parte, que não seria necessário isso. E parece que, eu não cheguei a examinar em profundidade, mas me parece que tem algum sentido essa diferenciação, quando se for parte ou quando se for terceiro, é um pressuposto do parágrafo 7º.
Porque assim, o terceiro ele tem duas posições possíveis, ou aquele responsável pela prática do ato, ou beneficiário pelo ato ilícito. Até eu concordo com a argumentação do Ministério Público quando diz que o beneficiário, independentemente da prova pré-constituída de participação, que ele segue sendo parte do processo, porque ainda não tem instrução, a gente não sabe se ele foi beneficiário, tem razões para que ele participe do processo, porque eventualmente, se tiver enriquecimento ilícito, ele vai ter que ressarcir, né? Mas o que a lei está dizendo, que me parece que faz muito sentido, é que não é o simples fato de ele ser terceiro no processo que vai gerar uma indisponibilidade de bens, porque se ele é terceiro só beneficiário, se ele não participou em nada daquele ato ilícito, ele não pode ter indisponibilidade declarada se vincular ao ilícito logo no início do processo. Seria preciso que houvesse uma prova de que ele participou da prática do ilícito para indisponibilidade, ainda que isso não vincule o resultado no final. E se esse terceiro for uma pessoa jurídica, e essa pessoa jurídica tiver participação e, portanto, for sujeita a eventual indisponibilidade, você vai fazer a mesma coisa que qualquer pessoa faz em qualquer processo. Você vai fazer um incidente de desconsideração da personalidade jurídica para poder atingir o patrimônio daquele terceiro pessoa física, que seria o caso da Lava Jato, né? Tem lá, Odebrecht, vou atingir o patrimônio do terceiro eventual sócio que teve participação. Eu faço um incidente de desconsideração e dou oportunidade de ampla defesa contraditória para essas pessoas poderem se manifestar. Isso, na verdade, é o que já acontece em todos os processos, em todos os outros processos. A pergunta é por que não na ação de improbidade, se o caminho natural é esse. E aí, o parágrafo 10 vai falar daquilo que a gente já mencionou, que é a indisponibilidade só incidir sobre o ressarcimento e não sobre a multa. Aí a gente fica com aquela questão de saber se esse dispositivo poderia ser estendido para solucionar o problema da execução, da ausência de execução provisória, né? Aí sim me parece que faz sentido, mas estou refletindo sobre isso aqui agora, não parei para pensar. Mas acho que é mais lógico do que você declarar. Se houver algum temperamento, será seguramente pela via da disponibilidade e não pela via da execução, a meu juízo, né? Uhum. Também tem no parágrafo 11 aqui o bloqueio de contas bancárias como última possibilidade. Isso inverte a ordem da indisponibilidade que é prevista no CPC, que seria a ordem natural de penhora, que é do artigo 835 do CPC, e justamente para poder deixar claro, e aqui também naquela linha de priorizar aquilo que não inviabiliza o funcionamento eventualmente de uma empresa, ou que não o parágrafo 12 aí, né? Não, parágrafo 11 não? É 12? Então, essa parte é o 12. Tá. Porque o parágrafo 12 diz também: o juiz, ao apreciar o pedido de disponibilidade, observará os efeitos práticos vedada a adoção de medida capaz de acarretar prejuízo à prestação dos serviços públicos. Então, parágrafo 12, que eu nem tinha notado aqui, tem que ser lido junto com esse parágrafo 11, que reforça esse sentido, né? Quando você bloqueia as contas bancárias... Manutenção da atividade empresária ao longo do processo. É assim que termina o parágrafo 11. Tudo nessa linha. Preservação da vida empresarial, né? Para que empregos e tudo mais que gira em torno de uma empresa não sejam comprometidos de uma forma a inviabilizar, né? Que é uma crítica porque é contra o que está no CPC, e o CPC também traz esse problema, mas está ruim no CPC, o que melhor se faz é consertar isso aqui na improbidade, não faz o menor sentido, ninguém ganha nada, você bloqueando o fluxo de caixa da empresa para poder deixar o sujeito sem condições de operar, enquanto tem outros bens que podem ser priorizados na execução. E ele pode ser removido, né, da gerência. Há medidas cautelares aí que podem efetivamente retirar a pessoa física, né, e não comprometer a sobrevivência da empresa, né? Também tem duas modificações aqui que são bem interessantes, que é a vedação de indisponibilidade de bens em valor menor ou em bem de família, salvo em caso de enriquecimento ilícito. Então, você não permite a indisponibilidade de bem de família, a não ser que você comprove que aquele bem de família foi fruto do enriquecimento ilícito do indivíduo. Aí pode se incidir a indisponibilidade. Mas também aqui é uma jurisprudência, salvo engano, em alguma medida. Isso. Eu nem sei, Flávio, te confesso. Parece se era jurisprudência, eu nunca fiz essa pesquisa e nem me deparei com um caso desse. Mas... Uma outra, agora, o que mudou substancialmente também nessa parte, nesse momento da questão processual, é que agora não há mais aquela juízo de admissibilidade, não há aquela defesa antecipada que era muito criticada, dizia que se demorava demais o processo por conta daquilo,
enfim. Agora, realmente, não há isso. O artigo 17 também já entra para discorrer. Aplica praticamente, na verdade, praticamente não, eles passam a adotar o regime do 330 do CPC, né? Porque com a mudança do CPC também, que veio depois da lei de improbidade, isso que não existia no processo civil comum passa a existir, que é o juiz se deparar com uma ação que é absolutamente incabível e improcedente, já fazer uma extinção preliminar do processo. Como isso se tornou regular no processo civil, não faria sentido você criar um procedimento prévio na ação de improbidade que não tem a partir do momento que você reconhece que ela não tem caráter penal, já que o juiz pode fazer isso mesmo, independentemente de defesa prévia. Para que vai estabelecer todo aquele procedimento que dá dúvida sobre validade ou não do processo? Eu concordo. O seguinte, eu entendo que realmente era importante ter essa defesa antecipada no modelo que vinha sendo adotado, ou seja, numa lei que já vinha extremamente fluida na sua conceituação, uma jurisprudência que não observava várias garantias. Eu acho que cumprir um papel importante teria essa defesa antecipada. Porque num contexto daquele de deficiências, tanto legislativas quanto com todas as vênias na jurisprudência, a partir exatamente também dessas deficiências legislativas da própria norma, eu acho que era uma salvaguarda importante. Neste novo cenário, com o estabelecimento expresso de uma série de garantias que já muitas delas deveriam ser observadas e não eram, aí eu estou de acordo que aqui realmente nós então caminhamos de uma forma que, até porque nós temos agora uma prescrição intercorrente, há uma série de situações novas que aí justificam realmente se adotar o rito, vamos dizer, comum do que ocorria aí no âmbito civil, né? E o artigo, agora, como você bem disse, o artigo 17, ele vem estabelecer alguns parâmetros, né, alguns requisitos específicos, e que, se não atendidos, levarão à extinção do feito, né? Vale a pena comentar a questão, não sei se você observou isso, eu já iria direto para o parágrafo 6º, quando fala a petição inicial observará o seguinte. Uma das coisas que era muito criticada era que o Ministério Público, muitas vezes, eles pediam, julgavam-se, deixava de individualizar minimamente, na sua inicial, o que era a conduta de cada um dos réus e o que levaria minimamente a uma aplicação de uma sanção individualizada, com uma certa dosimetria, vamos assim dizer. Sempre se pedia o máximo de tudo e tentando tipificar um mesmo tipo. Se não for o 9 é o 10, se não for 10 é o 11. Isso expressamente é vedado, mais adiante, como a gente vai ver. Então, eu acho que essas mudanças daqui para frente, eu acho que elas, desses dispositivos em diante, tentam organizar um pouco isso. E dizer, olha, a petição inicial ela tem sim que demonstrar um mínimo, um indício mínimo do elemento subjetivo. Aquela jurisprudência do STJ que dizia, não era o caso de não receber inicial, não, porque isso é para instrução. Na instrução, o que você vai demonstrar? Não, você tem a possibilidade do inquérito e tem um requisito que tem que ter dolo. Ora, você tem que demonstrar minimamente onde que tem a presença disso. E isso era negligenciado na inicial e na admissibilidade feita pelo judiciário. Então, no parágrafo 6º, deve individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses, dos 9, 10 e 11. O 2, será instruído com os documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade do fato e do dolo imputado, ou com as razões fundamentadas da impossibilidade de fazer isso. Então, aqui está expresso uma reação à jurisprudência. Tem que demonstrar, vai ter que ter uma pretensão argumentativa em torno do elemento subjetivo e com base o porquê que não conseguiu levantar isso no inquérito, por que isso não foi trazido nos autos na inicial, juntamente com o inicial. Essa é uma argumentação importante que traz novidade e que vai de encontro àquela premissa também criada na jurisprudência e que já vinha pela jurisprudência, sejamos corretos nisso, realmente, já havia um movimento de não avançar muito nisso, que era a ideia do indúbio pro societá. Porque toda essa deficiência nesse momento de ajuizamento da ação, ele acabava sendo encampado pela ideia de que indúbio pro societá. Na dúvida, vamos seguir para investigar. E não se sabe muito bem de onde que se tirou isso, né? Fala-se do tribunal do júri, no penal, em um determinado momento específico, mas nunca para se alcançar uma situação como se pretende aqui, que é reverter o indúbio pro réu por uma indúbio pro societá, na verdade, né? É uma coisa muito criticada, que vinha sendo muito criticada pela própria jurisprudência, começou a ver, o STJ, alguns precedentes importantes, começaram a dizer, olha, não,
e não basta só a alegação de duplo prossocietar, e eu acho que agora os parâmetros agora desse artigo 17, especialmente do parágrafo 6º, são bem interessantes para serem observados a partir de agora. Isso é muito importante, acho que vai ter desdobramento, a gente vai ver aqui que o juiz vai precisar delimitar a causa, como acontece também após a reforma do CPC, né, para dizer qual que é a tipificação, e tem uma crítica dizendo assim, mas até o processo penal tem emendácio libelli. Melhor, ninguém está dizendo que não pode emendar a inicial, não, mas tem que seguir os parâmetros da emenda da inicial, não pode ser assim, imputei uma coisa e depois na sentença ou na instrução, isso é outra coisa. Até porque, Flávio, especificamente isso impacta no artigo 12 da sanção, que você, se faz uma imputação de violação de princípios, necessariamente não vai poder ter pena de suspensão dos direitos políticos. Se você faz uma imputação de enriquecimento ilícito e lesão ao erário, você faz das duas, isso pode levar a incidência de inelegibilidade. Se você faz só de uma, não pode levar a incidência de inelegibilidade. E esse sempre foi o grande problema da conversão das condenações em improbidade e hipóteses de inelegibilidade. Porque essa causa, entre aspas, de pedir aberta da ação de improbidade possibilitava que o juiz fizesse toda uma fundamentação com base no artigo 9, 10 e 11 difusa, sem falar o porquê que ele estava condenando, e chegasse no final, no dispositivo, condenasse ou pelos 3, ou condenasse sem mencionar nenhum, e deixava a critério do juiz eleitoral ir lá e falar o que ele estava achando daquilo. Agora, com essa modificação, esse cenário não só muda para o contraditório, porque a pessoa sabe do que ela está se defendendo, uma coisa é você ser imputado de violação de princípio, você tem que fazer uma argumentação jurídica com a prova técnica de que não houve participação, ausência de dolo, etc., outra é você ser acusado de enriquecimento ilícito de lesão ao erário. É o outro tipo de prova que está em questão. Não é isso, eu me defendo fato, né? Existem fatos diferentes. Você ser acusado de se enriquecer ilicitamente tem que ter aumento de patrimônio. De lesar ao erário tem que ter a prova da lesão ao erário. É muito diferente uma imputação da outra. E isso faz com que o contraditório aqui mude. E, bom, por essa razão, o artigo 17, parágrafo 10c, vai dizer lá na frente que o juiz ele fica obrigado a especificar a tipificação do ato que está submetido ao réu depois da réplica. Então, existe um despacho saneador que estabiliza a causa depois da réplica, que é o que também acontece no processo. E tem essa acumulação, né? O parágrafo 10d diz expressamente que não pode atribuir mais de um tipo para... Está dito, para cada ato de improbidade deverá necessariamente ser indicado apenas um tipo dentro daqueles previstos nos artigos 9, 10 e 11. Eu tenho um certo incômodo com esse eu até entendo, mas veja, um mesmo ato, um mesmo fato, pode ser tipificado como mais de um ilícito, né? Eu até entendo a compreensão aqui, talvez a melhor forma de interpretar isso seja que o juiz seja obrigado a indicar uma tipificação para cada fato. Mas eu não sei por que não pode ser mais de uma tipificação para o fato, porque a lesão ao erário necessariamente leva à violação de princípios. O enriquecimento ilícito pode levar ao dano ao erário. Então, é uma coisa meio... Eu acho esse negócio aqui meio errado, sabe? Assim, errado, logicamente, mas também não sei se isso seria inconstitucional. Mas acho que tem um certo erro nisso daqui. O que você estava dizendo era uma indicação. Muitas vezes colocava vários incisos relativamente ao mesmo fato, sem uma individualização aí precisa. De fato, não tem como imaginar um enriquecimento ilícito sem uma violação, a princípio, ou uma hipótese daquela. Mas agora, na situação atual, em que são uma daqueles incisos, já não é mais violação a princípios lato sensu, você tem a necessária subsunção àquela descrição dos incisos do artigo 11, por exemplo. Mas violou os dois, né? Então eu faço a propaganda institucional. Se esse fato aconteceu, e além disso eu tenho prejuízo ao erário, que é isso que você está dizendo, ou seja, eu tenho aquela hipótese lá e tenho também hipótese de prejuízo. Tem que ser tratado como dois fatos e havendo a imputação para cada um deles. Ou seja, pega um exemplo de um dos incisos do artigo 11, ocorreu aquele fato. Agora, houve um prejuízo erário, com a indicação ou de algum dos incisos do artigo 10, ou com base no caput, né, que no caso, notadamente, é possível que se faça... Publicidade institucional, por exemplo, que vai ser caso de enriquecimento ilícito ou de lesão ao erário. É possível. Então, esse dispositivo tem que ser interpretado. É possível discriminar esses dois fatos atribuindo aquela um tipo.
E isso não incorreria nessa vedação aqui. Eu acho que se houver essa demonstração de que este fato ocorreu, isso aqui, o outro fato ocorreu, ainda que estejam intrincados um com o outro, eu acho que realmente é possível, porque eu posso não demonstrar o prejuízo ao erário, mas aquela violação do artigo 11 está prevista, está demonstrada, né? Porque, veja, esse artigo 11, 1710D vai ter que ser interpretado em conjunto com 9, 10 e 11. Pela redação literal, cada ato de improbidade deverá ser necessariamente indicado apenas um tipo dentre aqueles previstos, o que não faz sentido, porque o fato ele está relacionado em mais de um dispositivo, e alguns dispositivos... Ele reverbera em mais de um, né? Ele reverbera em mais de um, e as sanções são diferentes. Então, você estaria impedindo a aplicação de uma sanção e dando para o Ministério Público a obrigação de escolher qual vai ser o tipo, o que eu acho que aqui a possibilidade de interpretação é discriminando bem, né, cada uma das situações, ainda que intrincadas, para que se possa sustentar a indicação do 9, do 10, concomitantemente, mas desde que se discrimine bem a situação de cada um deles. Eu acho que não mais é aquela forma indiscriminada de se atribuir vários dispositivos ao mesmo fato. Concordo, e isso o mais importante é que o parágrafo 10F vai concluir a partir disso que o juiz não pode condenar em imputação diversa daquela que foi feita na inicial e depois delimitada no saneador, né? Aí, bom, de fato, vai caber ao Ministério Público fazer essa discriminação do fato, ainda que mesmo fato vinculado a cada um dos incisos, e aí acaba com o problema, tanto da sanção que hoje não é permitida para um tipo ou para o outro, quanto para a imputação de inelegibilidade, que resolve um problema que é de inconstitucionalidade, apesar do Supremo ainda não ter enfrentado isso, que era acho que era um tema que merecia repercussão geral, que é a pessoa na ação de improbidade se defende de uma coisa, e lá no Justiça Eleitoral, quando se recebe a decisão que ele vai ler, sem a possibilidade de se defender, ele é imputado a outra. Ah, não, sua condenação aqui, o juiz falou que foi artigo 11, mas eu lendo o fato aqui, eu acho que tem enriquecimento ilícito de terceiro, lesão ao erário, como você tem suspensão dos direitos políticos, tem dolo, você está inelegível 8 anos. Mas eu nem me defendi disso, eu fui condenado por violação de princípios, como assim? Mas aí a Justiça Eleitoral dizia que não estava rejulgando, estava só fazendo a reanálise dos fatos. E isso leva a uma violação de contraditório, uma interpretação ampliativa para restringir direitos políticos. Com esses dispositivos, esse problema está resolvido, porque o juiz nem sequer pode julgar além do que está previsto do que está imputado na inicial, do que foi delimitado no saneador, né? Bom, espera-se que esteja... A verdade é que, tal como no penal, a imputação tem que ser mais bem trabalhada, sob pena de se inserir um erro desse tipo que vai, vamos dizer, beneficiar o réu, né? Mas há um ônus aí técnico maior, né, da acusação, né? Porque isso também acontece no âmbito penal, né? Às vezes um crime, ele embute o outro de menor gravidade, né? Que se pudesse discriminar entre um e outro. Né? Eu te confesso que eu não entendo muito disso. Vou nem opinar. Que mais, assim, do artigo... Nós estamos aqui... Acho que importantíssimo o artigo 1710F, no parágrafo 10F, ainda no 17, né? Que é o das provas requeridas pela defesa, que não podem ser dispensadas pelo juiz sob pena de nulidade, porque o que não faltava era indeferimento de prova e depois julgamento de procedência, dizendo que a pessoa não fez a prova que o juiz indeferiu. E aí, a jurisprudência, embora fosse pacífica, no sentido de que o juiz não pode julgar improcedente, julgar procedente ou improcedente em razão de provas que ele indeferiu, isso para fazer na instância superior era muito difícil, porque depende de revisão da base fática. E aí, agora, a lei de improbidade vai dizer, olha, o juiz não pode indeferir as provas requeridas pela defesa se ela demonstra, né, apresenta essas provas como indispensáveis para a sua defesa, sob pena de nulidade. Então, o parágrafo 10 vai dizer que é nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade administrativa que condenar o requerido sem a proteção das provas por ele tempestivamente especificadas. Claro que nós não vamos dizer aqui que situações abusivas vão ser contempladas. É claro que o sujeito pediu 1 milhão de provas que nada tem a ver, é claro que aí é o abuso ao direito e esse abuso não estaria protegido pela essa norma. A única coisa é que o magistrado terá que fundamentar com muita clareza o porquê que não vai admitir, exatamente demonstrando o abuso ali, né?
Então... E a crítica do Ministério Público é essa, que se você declara nulidade de uma sentença por qualquer prova que a defesa pediu, a defesa vai abusar do direito de exercer Mas o poder. o abuso é demonstrável, ou seja, você tem que você acredito que a continua tendo o interpretação ônus de tem que ser demonstrar essa. o porquê que você quer tal prova. Esse ônus existe e permanece. Daquele que pleiteia a produção de uma prova, ele tem que demonstrar a pertinência daquela prova para aquilo que ele está querendo. Se ele não conseguir fazer isso, é abuso. E aí esse abuso não está protegido, entendo eu, por esse dispositivo, né? Que seria, senão o réu começa a pedir, eu quero ouvir o Papa Francisco, quero ouvir o... Né? E aí não tem nenhuma pertinência lógica, evidente, nesse caso não se trata de proteger uma situação como essa, né? Em qualquer caso, a lei não protege abuso de direito. E ainda que a prova, o dispositivo tem o objetivo de proteger o acusado da afirmação genérica de que a prova é do juízo e o juiz delibera seu critério sobre a produção daquela prova. Então, ele reforça o ônus argumentativo do juiz na hora de fazer o indeferimento da prova, o que, obviamente, não retira do juiz esse poder de indeferir provas que são impertinentes ou abusivas, mas ela reforça o ônus argumentativo que parecia enfraquecido, né? Uma coisa interessante também é a conversão, né, da ação de improbidade em ação civil pública, uma vez convencido de que, por exemplo, não há o elemento subjetivo, algum requisito típico da ação de improbidade, mas que remanesceria uma das hipóteses da ação civil pública lato sensu. Eu acho muito interessante isso, que se abre possibilidade para que se possa o magistrado fazer isso, né? Quando a gente tinha... Resolve alguns problemas antigos também, né, as presunções, né, não tem a presunção de veracidade dos fatos alegados no caso de revelia, o reexame necessário, ou seja, situações em que no direito penal eram absolutamente tranquilas e controversas no âmbito da lei de improbidade, agora passam a não ser, por expressa previsão legal, né? Está lá no parágrafo 19, por exemplo, né? Também no parágrafo 19 tem porque aqui o parágrafo 19 diz que não se aplicam, e aí não resolve o problema do reexame obrigatório. Fica claro que o reexame obrigatório não se aplica às ações de improbidade, assim como não a presunção de veracidade isso, mas antes, salvo engano, tem um dispositivo que fala expressamente mesmo que não cabe o reexame. Não está. Nesse parágrafo 19 que você fala da presunção de veracidade. É o inciso 4º. Já expressamente que não cabe, né? Agora, polêmica total é o parágrafo 20 do artigo 17, né? Que é a obrigação da assessoria jurídica defender o gestor no caso de parecer. Eu acho que a pessoa, na hora de dar o parecer, vai pensar 50 vezes. E aqui a gente vai ter certamente uma discussão sobre o ressarcimento desse valor no caso de condenação, né? Porque o Rio de Janeiro tinha uma regulamentação sobre isso que permitia, assim como a AGU faz, a defesa dos gestores em caso de ação de improbidade. Mas o regulamento dizia que se houvesse condenação, o gestor tinha que ressarcir o erário. A LIDE fazia isso, né? Só que foi vetado esse dispositivo. A LIDE previa. Agora, eu entendo que pelas regras de processo administrativo mesmo, de cada ente da federação, é possível buscar esse ressarcimento. Bom, eu acho total do 37, parágrafo 6º, se culpa o dolo, o sujeito é condenado na ação de improbidade por dolo e a administração ela pagou para defender o sujeito. Abrir o processo administrativo para apurar o valor e eu entendo também que... Eu acho que essa crítica, porque a crítica acoplada a esse dispositivo é essa, mas o sujeito praticou ata de improbidade ainda vai ser defendido por um procurador da administração. Vai, só que aí se ele for condenado no final, é igual o sujeito que paga a eleição quando ele é cassado. 37, parágrafo 6, com mais razão, ele vai pagar o dano que ele causou ao erário, tanto na condenação por improbidade quanto depois pelo dinheiro que gastou aqui para defender ele sem de graça, né, com o gestor. Mas isso também impõe o ônus àquele parecerista, né, Flávio? Porque como existe a exclusão da responsabilidade do parecerista que não está em fraude ou agindo com dolo, é muito fácil para o cara dar um parecer lá e falar, mas eu errei, e não era culpa. Não, meu filho, agora você sustentou, vai lá defender a ação de improbidade, então, já que você falou que podia, né? Coloca um ônus um pouco maior sobre o parecerista. Sim. E o que é muito positivo, né? Também tem aqui nesse artigo, que mais... no 17b, que permite constar na MPC a obrigação de reparação integral do dano e reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem indevida. 17b.
Porque até então o entendimento era de que, além da reparação do dano, deveria ser imposta uma sanção. Quando se faz um acordo de não persecução civil, a jurisprudência, que era muito pouca, né, mas tem aquele precedente do ministro Benedito, que permitiu o acordo de não persecução civil no âmbito dos recursos. E aí, naquele precedente, ele diz que pode fazer o acordo, mas tem que, pelo menos, constar uma das sanções de improbidade. Então, a pessoa tinha que, pelo menos, colocar a multa lá, ou perda do carro. Alguma das sanções de improbidade tinha que ter. Não podia ser só a obrigação de reparação integral do dano. E aí, o artigo 17b vai dizer que pode. Inclusive, tinha um regulamento, estava tramitando no CNMP uma resolução para poder regulamentar os acordos de não persecução civil, e constava lá a obrigação de ter uma das penas de improbidade. E a lei de improbidade muda isso, porque, olha, o 17b diz: o Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias, celebrar acordo de não persecução civil, desde que dele venham ao menos os seguintes resultados: 1, integral ressarcimento do dano; 2, reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem indevida obtida, ainda que oriunda de agentes privados. Então, se tiver o ressarcimento e a reversão dos bens, não precisa mais ter uma das penas previstas na improbidade, como falava na jurisprudência. A questão é saber se o Ministério Público estaria obrigado a firmar um acordo nesses termos, e não está, a meu juízo. Não. É óbvio que isso aqui são parâmetros mínimos. Acho improvável que o Ministério Público se contente apenas com isso. É possível, então, é verdade, né? Claro. Ele seguramente não vai se contentar, então ele poderá exigir o que bem a entender, tendo em vista o contexto, para avaliar se vale a pena ou não, à luz do interesse público, se fazer determinado acordo. Eu entendo que não basta também, necessariamente, preencher isso aqui, tem direito. Não é vinculado. E aí também nós vimos que depende da manifestação até do Tribunal de Contas, acerca do valor, né? A homologação judicial, enfim. Eu acho isso é interessante, né, Fábio? Porque a gente está passando isso lá. Como é que você faz a aferição do valor para poder fazer um acordo? E aí, bom, o juiz não tem condições de fazer isso. Para ele nomear um perito, vai abrir uma instrução. Então, manda para o Tribunal de Contas faz a análise desse valor e dá conforto para a parte, para o Ministério Público, para o juiz, para homologar. E aí a lei prevê lá. Inteligente. Eu também achei a solução muito inteligente, porque assim, eu não teria pensado nisso, assim, achei muito inteligente mesmo. E o 17b, parágrafo 1º, exige a oitiva do ente lesado, né, porque o ente lesado não é mais legitimado para pôr opoação, mas já que o ressarcimento se destinar a ele vai ser ouvido, é homologado pelo Conselho Superior do Ministério Público, e a homologação judicial também é obrigatória em todos os casos. Tem uma... Eu estava, por conta do tempo que estou aflito, eu queria comentar um dispositivo. A gente podia agora, nesse finalzinho, escolher aqui o que a gente gostaria de comentar. Eu acho que uma coisa importante ainda na acordo de não persecução civil, que é poder fazer até após o trânsito em julgado, porque isso também a jurisprudência não vinha colhendo, né? Isso, pode ser em qualquer fase do processo. O STJ divergiu, primeiro falou que não podia no recurso, depois falou que podia no recurso, agora a lei fala que até depois do trânsito em julgado pode fazer esse acordo. Isso tudo, claro, à luz da conveniência aí que o Ministério Público terá, né? Como depende dele, enfim. O artigo 22, saltando um pouquinho, que me traz 21, se não me engano, 21, parágrafo 4º. Eu não sei se ele chamou atenção esse. A absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no artigo 386, Código de Processo Penal. Quando você olha lá, você também vê a absolvição por insuficiência de provas. E aí é uma discussão, então, que mudaria radicalmente a jurisprudência, que sempre preconizou que só na negativa de autoria ou inexistência do fato é que haveria a vinculação da esfera a outra, da esfera penal em relação à esfera civil, no caso da improbidade. Mas que aqui está se admitindo essa vinculação para além disso. Olha, qual que é a interpretação que eu tenho disso aqui, num primeiro momento? A saída se discuta os mesmos fatos. Ou seja, pressupõe quase que o mesmo acervo probatório. Ou seja, um acervo probatório que instruiu a ação penal coincide com o acervo probatório que instruiu a ação civil de improbidade administrativa. Nessas situações, se o juízo criminal entendeu que não há
prova suficiente que demonstre a imputação, e há uma coincidência aqui dos mesmos fatos, e vincularia também a improbidade administrativa. E aí, somente se o Ministério Público, mediante novos elementos fáticos, por uma instrução, algum elemento que surja novo e que mude aquela configuração fática, é que poderia, então, dar seguimento, não estando vinculada a esse julgamento da esfera penal. É mais ou menos, eu acho, que a interpretação que eu entendi aqui possível desse dispositivo, né? Era uma interpretação, essa interpretação que eu concordo, me parece bastante lógica, era a interpretação que a doutrina vinha fazendo, não só para a área de improbidade, mas também para a esfera criminal e administração pública, porque o que não faz sentido é o juiz da esfera penal dizer que aquelas provas não são suficientes para configurar a materialidade do fato e autoria, e o juiz de improbidade falar que as mesmíssimas provas são suficientes para configurar o juízo de improbidade. Aí aqui o que eu acho que demandaria me causa uma dúvida é se, no caso de provas novas supervenientes, só seria possível abrir uma ação de improbidade se dentro do prazo da revisão criminal o Ministério Público também propusesse aquela revisão criminal, porque teria que fazer a revisão da compatibilidade, se o pressuposto é que as provas elas têm que ser analisadas dentro de uma mesma lógica no juízo criminal e no juízo administrativo, se isso levaria a essa consequência na esfera penal ou se não. Assim, é isso? Bom, eu só provo que tem provas novas e aí no juízo de improbidade eu levo a essa reanálise lá na esfera da improbidade, né? Porque a crítica do MPS. Eu entendo que mesmos fatos estão linkados à ideia de mesmas provas. A prova pretende demonstrar o fato, a ocorrência de um fato. Se eu tenho uma prova nova, ela atingiria aí de uma situação diferenciada do contexto fático, a meu juízo. Mas aí pensa o seguinte, tem uma prova nova, aí já passou eu sei o prazo que o fato de revisão sempre criminal. é o mesmo, ele roubou, não roubou, fez ou não fez, né? O fato é sempre o mesmo. Mas a prova nova revelaria uma ação, revelaria uma situação fática diferenciada. É a lógica do dispositivo. Porque a lógica do dispositivo, porque a rigor também não me parece que seria, não me parece de estatura constitucional dizer que um juízo é mais importante que o outro, ou que é melhor que o outro. Né? A questão é essa, não tem é a lógica que a justiça não pode, em cima das mesmas provas, dizer duas coisas diferentes. Essa lógica me parece defensável pelo parâmetro da razoabilidade mesmo. Agora, pretender que só porque emanou do penal necessariamente, quando eu tenho elementos probatórios diferentes a essa vinculação, quando se teve apenas insuficiência probatória em um, me parece por demais. Mas aí, Flávio, também tem uma questão, tem uma complexidade aí, porque as provas podem não ser suficientes para configurar o tipo penal, porque o tipo penal, de fato, é fechado, mas elas podem ser suficientes para configurar o tipo de improbidade. Mas aí eu estou partindo do pressuposto de que é uma coincidência entre esses tipos, né? Não, mas pois esse negócio é bem mais complicado, né? A gente precisaria ver a coincidência das provas, a coincidência porque se o tipo é diferente, o mesmo fato pode ser penal e pode ser improbidade. Mas penal, num tipo descrito pelo legislador diferente, com requisitos aqui que não existem lá. Se há uma diferença no tratamento da descrição do tipo de um para o outro, eu acho que não se aplica. É isso, aí eu acho que o Antônio Rodrigues... Porque aquilo que é indispensável para provar uma coisa, num juízo pode não ser necessário para o outro. A dissertação do Antônio Rodrigues sobre isso, acho que ele até fala sobre isso mesmo, dessa descoincidência dos tipos e da similitude da prova. E ainda remanesce a questão, né, se surgem novos elementos, já passou o prazo da revisão criminal, eu vou ficar com a decisão criminal aqui transitada em julgado e ainda assim eu vou poder juizar ação de improbidade porque o prazo prescricional é maior, né? Sim. Aliás, o prazo prescricional é outra bagunça louca, assim, uma briga tremenda, né? Eu entendo que é absolutamente razoável a forma como a nova lei coloca. Ela prevê, no final das contas, um prazo de 4 anos para cada etapa, vamos dizer assim, né? Para cada instância, como prescrição intercorrente, que é a mais polêmica, porque é a grande novidade, né?
eu entendo que é absolutamente razoável imaginar um processo. Na verdade, quando o Ministério Público critica para dizer que foi feito um estudo, para dizer que demora 5 anos e tanto, portanto, mais que 4, em média, né, para os desfechos, é quase que uma alegação de uma desculpa, de uma eventual ineficiência em proveito próprio. Na verdade, e eu digo em proveito próprio do aparato estatal, eu não me refiro ao Ministério Público, ao Estado juiz, Estado Ministério Público, não. O Estado, o aparato estatal, investigador e julgador. Ele tem que se questionar por que está levando 5 anos para sair uma sentença. Isso está errado, não posso me partir desse parâmetro para dizer que está errado, é a solução que exige um mínimo. 4 anos para cada instância, isso pode chegar a um processo que dure 20 anos. Isso é pouco? Né? Você pode ter 1 ano para inquérito renovável mais por um período. O inquérito em que o Ministério Público há uma série de ferramentas e prerrogativas para ouvir testemunhas, para solicitar ao juiz uma série de providências que ele pode levantar dados. Ora, isso tudo está à disposição também do órgão investigador, que o faça num prazo que me parece não pequeno, de 1 ano, como regra, podendo se postergar, e com essa mesma diligência que o judiciário julgue. Nós não podemos agora, com base numa pesquisa que mostra que nós temos um grave problema de demorar mais de 5 anos, e que por isso nós não vamos aprimorar e resolver um problema que era muito mais sério, que era uma extensão completamente sem nenhum parâmetro, né? Bastava que dentro daquele prazo inicial previsto ajuizasse uma ação de improbidade, que aí poderia durar o resto da vida, porque não tinha prescrição intercorrente, né? A segurança jurídica aí foi jogada no lixo. A solução não me parece desarrazoada, ainda que venha esse argumento aí de 5 anos para se julgar. E tem causas interruptivas, né? Assim, as causas de interrupção que antes eram as do Código Civil, agora elas vêm descritas na ação de improbidade, no artigo 23. A sentença, acórdão, né, que acaba dando 4 anos para cada etapa. Para cada etapa, que são próprias, elas foram pensadas propriamente para a ação de improbidade, e tem algumas peculiaridades o prazo é a metade do previsto no CAPT, se ele foi absolvido. Mas eu concordo com você, me parece que essa mecânica ela não é insuficiente, o prazo é até bastante houve alongado, alguma mudança, né? A gente viu, né? Não tem mais essa fase antecipada de defesa, a contestação também, o prazo é incomum para contestar, por 30 dias incomum. Houve algumas mudanças que são coerentes com a fixação de um prazo, né? De um limite também, né? E para se tentar exatamente acelerar isso, né? Então, eu acho... Vamos aí. O último dispositivo, Marilda, faz uma referência, né, ao tangencia a matéria eleitoral, então talvez você pudesse terminar comentando ele. O 20... o último, mais ou menos, né? O 23C, que fala dos partidos políticos das fundações, que eles não são sujeitos à ação de improbidade. É uma super polêmica aqui que tem, talvez, pode não ser agora, mas alguma discussão sobre a constitucionalidade disso vai acontecer, né? Que é a sujeição do regime. Isso aconteceu com as OS, com as OCIPs, afinal de contas a gente tem mais regime, não tem mais financiamento privado, os partidos políticos e as campanhas eleitorais, elas são subsidiadas com recursos públicos, e aí quem gere recursos públicos, pela Constituição, estaria sujeito às penas da improbidade, mas a lei vem excluir expressamente, o que era uma discussão já doutrinária, bem acirrada, mas a maioria da doutrina defendia que os partidos políticos responderiam à ação de improbidade, e algumas ações de improbidade contra partidos foram propostas no caso da Lava Jato, porque havia envolvimento, né, de recursos públicos de campanha dos partidos políticos na operação, e aí agora a gente vai ver como é que fica essa incidência aí do dispositivo, mas a lei passa a excluir expressamente os partidos e as fundações partidárias da possibilidade de serem réus na ação de improbidade. E aí, finalmente, tem a regra de transição, que é a necessidade de o Ministério Público fazer, no prazo de 1 ano, a análise, né, das ações de improbidade que foram ajuizadas pela Fazenda Pública e definir se eles têm interesse no prosseguimento. Se eles não tiverem interesse, as ações vão ser arquivadas, se tiverem, as ações prosseguem, e o que o Ministério Público pede nessa nota técnica é que o prazo de prescrição intercorrente seja suspenso nesse período de análise, para que eles consigam fazer a análise de tudo que tem aí, o levantamento, desde que seja no prazo razoável. Agora não dá para suspender para o resto da vida, mas eu compreendo a dificuldade mesmo de levantar essas ações de improbidade, não é uma tarefa fácil, não.
Agora, sobre aquele ponto realmente dos partidos políticos e tal, eu também tenho dúvidas sobre a constitucionalidade realmente dessa exclusão aí. Realmente, eu acho que isso pode levar à declaração de inconstitucionalidade desse dispositivo. Isso que me parece que foi mais complicado em termos desse, né, de se discutir aí a constitucionalidade de um dispositivo. Mas sendo... acho que é o mérito, é a discussão de constitucionalidade mais difícil mesmo. Eu acho. Porque tem um espaço de discussão relevante, o Supremo já enfrentou esse tema em outras pessoas jurídicas de direito privado, o STJ tinha posição já com relação a pessoas jurídicas de direito privado que faziam gestão de recursos públicos sem agente público, tinha ação de improbidade ajuizada contra pessoas jurídicas. A própria noção de agente público, né? A própria noção de agente público é muito clara que abarcaria aí, né? Só se eu vislumbrasse na lei eleitoral ferramentas, sanções e situações que pudessem também atingir a mesma finalidade da ação de improbidade. Não me parece que há, né? Então, não na verdade, pelo contrário, as pessoas físicas não são sancionadas. Exatamente. Então, aí, nesse ponto, se lá já houvesse, como na lei anticorrupção, né? A lei anticorrupção relativa à referência aqui, se isso coincide, então nós temos a lei de anticorrupção relativamente às pessoas jurídicas e tal. Mas ali também eu tenho, inclusive, até mais gravosa, com responsabilidade objetiva e tal, né? Defendida por alguns. Então, aí tudo bem. Agora, neste caso, não. Neste caso, de fato, é uma não penalização, uma não responsabilização. E aí é que se poderia, eventualmente, suscitar mesmo a inconstitucionalidade. Marilda, a gente quase... Há pouco eu pensava o contrário, viu? Já voltei nisso aí umas 200 vezes, agora hoje eu estou achando que é inconstitucional. Antes eu achava que não. Bom, eu acho que a gente conseguiu, pelo menos, dar um voo de pássaro aí sobre tudo, né? Sobre vários dispositivos, sem prejuízo depois a gente pensar em algum outro modelo para a gente poder... Às vezes tendo é coisa demais, né, gente? Senhor Jesus, a gente achava que 3 encontros ia faltar, ia sobrar, faltou, é muita coisa. Mas é bom para a gente também provocar os alunos, depois, quem sabe, a gente oferece uma disciplina e aí tem participação dos alunos para poderem participar em sala e a gente consegue fazer um trabalho com mais calma, né? Mas para mim foi um prazer, como você bem disse, fazia já um tempinho que a gente não se encontrava na academia, na sala de aula, ainda que virtual. Eu e Marilda, você sabe, né? Nós somos sócios na advocacia, para quem não sabe. Então, a gente já convive intensamente, já tinha um tempinho que a gente não se encontrava aí na academia, e é sempre um prazer. A gente sempre traça os caminhos, um pisando no pé do outro, juntinho, e fazia tempo, estava com saudade, adorei te rever aqui. Também, foi uma alegria. Flávio, queria também agradecer o livro que o Pulp e o Rodrigo Mudrovich, que eles mandaram para a gente, que eles fizeram um comentário. Isso, eu também recebi, boa lembrança. Eu só confesso que não li, mas como eu sou árduo acompanhador dos artigos que eles publicam no Conjur, e sei que boa parte deles aí estão aí refletidos no livro, então eu já posso recomendar de olhos fechados também, é uma excelente obra. E agradecer também, dizer que foi uma alegria, eu me diverti mais do que deu trabalho. A gente ri até que ri antes e ri durante depois. Foi ótimo, um beijo grande. A gente se vê daqui a pouco. Obrigada, gente.